Que alegria, amados irmãos e irmãs, estarmos todos juntos aqui para meditarmos juntos na palavra de Deus e também um pouquinho sobre este nosso tema, Maria, auxílio nas dificuldades, auxílio nas tribulações. Eu quero utilizar das leituras de hoje, seja da primeira leitura que do Evangelho, para que a gente compreenda como Maria também pode ser este auxílio para nós. E quando nós falamos de auxílio, na realidade espiritual, estamos falando próprio da oração, da vida de oração. Maria vem até nós, nos auxilia quando também nós pedimos a sua intercessão. Amém? Então vamos entrar no mistério das leituras. Hoje a primeira leitura é muito bela e vai nos falar de uma verdade muito fundamental na nossa vida. Esta oração que hoje o rei Ezequias faz ao Senhor. Veja bem, Ezequias, o rei de Israel, ele se encontra doente. Aqueles que já passaram por enfermidades muito graves, sabem como é uma grande tribulação a doença. E ninguém está isento desse tipo de coisa. E veja bem, ele é rei, mas nem o rei está isento disso, não é verdade? A sua posição diante da realidade humana não quer dizer nada. E ali se encontra Ezequias, doente, enfermo. E veja que interessante. Além dele estar doente, aparece o profeta Isaías, um homem de Deus, um homem muito respeitado, onde a sua palavra tem muita autoridade. E vocês prestaram atenção no que Isaías disse a Ezequias? Vocês prestaram atenção? Isaías falou assim, vou dizer com as minhas palavras, mas o sentido é esse: olha, realmente você está doente e você irá morrer. Olha que interessante. Deixa eu ler aqui bem direitinho como o profeta Isaías diz. Isto diz o Senhor: arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Eu vou repetir de novo, veja bem. Você acha que o homem de Deus ia ali consolá-lo? Não, foi lá confirmar mesmo. Olha que coisa. Arruma as coisas de tua casa, pois vais morrer e não viverás. Agora, vamos tentar nos colocar na situação do coitado do Ezequias. Está lá doente, aparece um homem de Deus e fala assim: é isso mesmo, meu filho, você está doente e você vai morrer. Veja que forte. Imagina vocês, se vocês ouvem algo assim, vocês estariam preparados? Vocês iam gostar da visita do profeta? Não iam gostar. É isso mesmo, meu filho, você vai morrer e se contenta. Você queria ouvir alguma outra coisa, que eu recebesse a cura ou algo assim. Então vejam bem, olha que interessante a situação tremenda de Ezequias. Ele está doente e vem um homem de Deus e já confirma: olha, o Senhor falou, você vai morrer. Pronto, e acabou. O que você faria nessa situação? Nessa situação de grande tribulação e de grande provação.
E aí aqui está a força da oração. Ezequias, vai dizer a palavra de Deus, vira o rosto contra a parede e orou ao Senhor. Virou o rosto, ou seja, no seu quarto ali, e orou ao Senhor. Eu vou ler a oração dele porque é muito bela. Peço-te, Senhor, te lembres de que tenho caminhado em tua presença com fidelidade e probidade de coração, e tenho praticado o bem aos teus olhos. Ezequias prorrompeu num grande choro. Na tribulação, na dificuldade, diante da sentença do próprio profeta, que diz que ele irá morrer, Ezequias se volta para a parede e reza: Senhor, eu sempre te fui fiel. Lembra de mim. Lembra de mim. E aqui Ezequias tem algo muito importante a nos ensinar, que nós vamos entender melhor conforme o Frei vai falando. Muitas vezes na dificuldade e na tribulação, quando a gente, veja bem, se vê diante das pessoas sem nenhum consolo, sem nenhuma esperança, sem nenhum apoio humano, a nossa tendência, se nós não somos pessoas realmente de oração, é nos entregarmos totalmente ao desânimo, ao desespero, às murmurações e reclamações, blasfemar até mesmo contra Deus, e a cair num buraco sem fundo. Veja bem, o gesto de se voltar para a parede não tem janela, não tem porta, né? Imaginando só a parede. Então dá-se a impressão que realmente não se tem o quê? Saída. A minha situação não tem saída. O que fazer? E veja bem, nós podemos passar por momentos assim. E a doença é uma grande provação, mas tem muitas outras provações. Quantas pessoas se desesperam? O que Ezequias fez? O que ele fez diante dessa situação? Ele orou. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te que busquei ser fiel. Ele já estava para morrer. E assim declarou o profeta. E a leitura continua. Vocês lembram a continuação da leitura? A partir do momento que que Ezequias abre o coração ao Senhor, lhe demonstra, tira toda a máscara e se coloca diante da presença do Senhor e ora e derrama lágrimas, abre o coração. A oração também é isso, amados irmãos, é abrir o coração ao Senhor e deixar que saia tudo aquilo que está dentro. E as lágrimas também é a prova disso. Senhor, tu conheces a minha dor. E veja que interessante como termina. O profeta Isaías retorna e vai dizer as palavras do Senhor a Ezequias: eu ouvi o teu choro, eu ouvi a tua oração, tu viverás, e teus inimigos serão derrotados.
e teus inimigos serão vencidos. Veja o poder da oração. A oração pode alcançar até mesmo aquilo que parece que não tem jeito e que não tem saída. Pode mudar até mesmo aquilo que Deus determina. Deus disse através do profeta Isaías que ele iria morrer. Mas Isaías ora, reza. E o Senhor muda. Muda o que ele tinha pensado para Ezequias. Compreenderam, amados irmãos, a força que tem a oração? Principalmente nos momentos da tribulação. Abrir o coração, derramar as lágrimas diante do Senhor. E veja que interessante, e agora aqui o Frei vai para o Evangelho. O Evangelho vai nos falar um pouco daquilo que pode ser o pensamento de muitos, principalmente em relação ao Senhor. Quando se pensa em um Deus, que é o Deus da lei, da justiça, que é um Deus imutável, inflexível, que quando determina é aquilo, pronto e acabou. E aqui mostra os fariseus que pensavam isso de Deus. E por isso as suas leis eram irrevogáveis. Nem à direita e nem à esquerda. E veja bem, e eles pensavam isso justamente na lei do sábado. O sábado não se poderia fazer nada. Absolutamente nada. Porque se Deus não muda, também as suas leis não devem ter flexibilidade nenhuma. Porém, eles se encontram diante de Jesus, que está ali com os discípulos em dia de sábado, e sentiram fome, e eles começam a fazer o quê? A colher espigas, que era proibido em dias de sábado. E eles já vão reclamar com Jesus, mas como é isso? Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Vejam bem, e aqui existe uma realidade que eu quero que vocês entendam para compreender aonde o Frei quer chegar. Jesus, veja bem, na lei, se existe esta proibição de não fazer nada em dia de sábado, mas isso não significa que não possa haver o quê? Como Jesus vai nos ensinar, um gesto de misericórdia, mudar. Se existe uma necessidade, se existe a fome, por que não? Por que não recolher as espigas e matar a fome? Vejam bem o que o Frei está tentando dizer, para que vocês compreendam bem. Na primeira leitura, Deus pediu para que Isaías falasse a Ezequias que ele iria morrer. Mas Ezequias reza, chora e Deus muda a sua sorte. Aqui nós estamos falando, agora no Evangelho, de uma lei que não se podia fazer nada. E os judeus consideravam que essa lei era dada por Deus e que não podia ser o quê? Violada. Mas Jesus mostra que a necessidade dos seus discípulos que tinham fome
eles poderiam violar essa lei. Porque se Deus pode mudar os seus planos diante da oração e da súplica, por que uma lei não pode também ser flexível e mudar? Compreender ou está muito difícil? Está um pouco difícil? Vejam bem, os fariseus, eles pensavam que Deus era assim. Deus, se Ele determinou algo, Ele não muda, pronto, e acabou. Veja bem, não estamos falando aqui em matéria de pecado, viu? Estamos falando aqui da realidade, da situação. Mas aí eu vou dar mais um exemplo que vai ficar mais claro para vocês. E aqui entra a Virgem Maria. A Virgem Maria. Vamos agora dar o exemplo das bodas de Caná. Todos aqui conhecem muito bem essa cena onde está ali Maria, Jesus, onde está tendo essa grande festa de casamento. Jesus com certeza já tinha estabelecido quando Ele iria manifestar-se ao mundo com seus milagres e com seus prodígios. Porém, o que aconteceu? Prestem atenção, o que aconteceu? Maria percebe que não tinha mais vinho. E o que é que Maria faz? Vocês se lembram? Maria vai até Jesus. Maria vai até Jesus. E Jesus já fala assim logo, vamos lá. É isso que Jesus fala? Não. Jesus diz o quê? Mulher, ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Jesus já tinha estabelecido quando Ele iria manifestar. Mas Maria confia em Jesus. E Maria olha para os serviçais e diz: fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus faz? Jesus tinha planos para se manifestar em um outro momento. Mas, ouvindo a sua mãe, o que Ele faz? Ele realiza o grande milagre. O primeiro milagre, segundo São João, da mudança da água para o vinho. Para o vinho. Pela intercessão da Virgem Maria. Da Virgem Maria. Então veja bem, e tudo isso para dar o exemplo para vocês, que assim como Ezequias, com a sua oração, Deus muda a sua sorte, mesmo que os projetos de Deus eram outros. E também no Evangelho, a lei sim estava correta, mas Jesus, vendo a necessidade de seus discípulos, deixa que eles comam, para se saciarem. A mesma coisa com a Virgem Maria. Jesus queria se manifestar em um outro momento, mas Maria lhe intercede. E muda também os seus planos, pela oração da Virgem Maria, pela intercessão da Virgem Maria. E a Virgem Maria, ela se torna também o quê? Este modelo, este auxílio para nós, principalmente nos momentos difíceis, onde nós podemos rezar a ela, e ela se torna esse auxílio que muda a nossa sorte. E com certeza isso se confirma, antes de tudo, na cruz, onde Jesus confiou à Virgem Maria
como mãe a João, e João como seu filho. Então, amados irmãos, isso tudo que o Frei disse, dando estes vários exemplos, para nos mostrar que Nossa Senhora é presente também na nossa oração, e auxílio também na nossa vida. Se eu tenho uma situação que eu acredito que não tenha mais jeito, que não tenha mais solução, que parece que é Deus que quis isso, e não, o que me resta é o quê? É aceitar, pronto, e acabou. Não é assim. Não é assim que funciona. Com a minha oração, com a minha confiança no Senhor, com a intercessão da Virgem Maria, a minha sorte também pode ser mudada. Se eu confio no Senhor, se eu tenho essa fé. E agora aqui é que está a pergunta: eu tenho essa confiança? Eu acredito no poder da oração? Eu acredito que a minha sorte pode ser mudada? Ou está tudo determinado, pronto e acabou? Nós muitas vezes alimentamos pensamentos pessimistas, onde eu acredito que tudo vai mal e a tendência é só piorar. É ou não é assim? Me falta essa fé, me falta essa confiança de que o Senhor pode intervir porque Ele me ama. Assim como Ele foi capaz de mudar a sorte de Ezequias, assim como Ele foi capaz também de transgredir a lei, entre aspas, e deixar que seus discípulos comessem, assim como Ele atendeu a Virgem Maria, mesmo dizendo que a sua hora ainda não tinha chegado, nós também poderemos ser capazes de testemunhar o milagre na nossa vida, mesmo contra toda a esperança. Mas veja bem, o que muitas vezes acontece é que nos deixamos nos arrastar por aquilo que é negativo, por aquilo que muitas vezes quer o quê? Nos derrubar, nos lançar para baixo. Nós somos chamados não apenas de confiar que Deus pode intervir na nossa história, mas também na história do nosso irmão. Quantas vezes nós condenamos os outros? Achamos que aquela pessoa nunca vai mudar? Achamos que o destino daquilo ali realmente é a morte, só morrendo. Amados irmãos, hoje a palavra de Deus nos ensina a confiar que o Senhor pode fazer um milagre, a confiar que o Senhor pode sim intervir, que o Senhor nos ama e por nos amar, Ele também pode fazer um milagre. E com certeza a Virgem Maria, ela é este grande auxílio que nos sustenta e que podemos confiar. Agora eu pergunto para vocês, e sejam sinceros: vocês acreditam no milagre na vida de vocês? Através da oração? Através da intercessão da Virgem Maria? Então jamais pensem que tudo está acabado, ou que minha vida não tem mais jeito, porque o Senhor todo pode, e com Maria com certeza podemos vencer. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.